Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre moda sustentável com a professora Laura Melo de Matos Anacleto. Vamos conversar também com o professor Léo Vitorino e o engenheiro da Uniso, Davilson Mena. Eles estão organizando o terceiro encontro de carros clássicos que acontece na Universidade de Sorocaba, agora no mês de junho. E você é o nosso convidado. Está no ar o Niso Comunidade. Você já ouviu falar no conceito de moda sustentável? Ela vem ganhando cada vez mais espaço nas passarelas, já que ela utiliza processos que não agridem o meio ambiente para compor as peças de vestuário. Para saber mais sobre esse tema, estamos recebendo nesse bloco a professora Laura Melo de Matos Anacleto, coordenadora do curso de moda da Uniso. Senhora Laura, muito obrigado pela sua presença. Vamos tentar conceituar o que é moda sustentável. É quando você recicla, ou seja, eu tenho uma calça velha e faço virar shorts, eu tenho uma camisa de manga longa e faço virar uma camisa de manga curta, ou não é isso o conceito de moda sustentável? Esse é um dos conceitos de moda sustentável. Na verdade, o que a gente pensa de uma maneira mais macroscópica é como a gente pode diminuir os impactos de uma indústria gigantesca que polui muito. Então, desde a economia de água, da utilização de recursos mais naturais que agridam menos o ambiente, de etapas que podem ser reestruturadas e possam trazer uma economia, inclusive na matéria-prima. Então, vamos supor, uma matéria-prima que poderia estar sendo descartada porque não houve uma saída dentro do mercado, ela pode ser reestruturada, reestampada, e isso faz com que ela volte para o mercado, diminuindo o impacto da produção inicial. Cada vez que a gente diminui esses impactos, 10, 20, 30, 50%, a gente está garantindo uma produção sustentável. A gente está produzindo uma moda que tenha como objetivo final não poluir, não agredir, né? Diminuir esses impactos ambientais de uma maneira que seja mais equilibrada. E como é que o cliente, o consumidor, você que está assistindo, acompanhando o programa, sabe que eu estou comprando uma calça ou uma camisa que está sendo produzida dentro desse critério? É possível saber ou ainda não dá para saber? Ou como de repente eu posso me preocupar em tentar descobrir que uma determinada marca utiliza de recursos de sustentabilidade para a produção? Existem marcas efetivas já no mercado que trabalham exclusivamente com essas questões de sustentabilidade, desde do tipo de fibra que vai utilizar, uma fibra natural, até os processos de tingimento com corantes naturais que não agridem o ambiente. Existem já essas marcas. Para o cidadão comum, isso ainda não está viabilizado porque o custo final dessa peça ainda é alto. Veja bem, é como se a gente voltasse aos processos anteriores à Revolução Industrial, né? Onde a gente tinha lá, né, os corantes mais naturais, os processos mais lentos, mas também a gente tinha uma peça de roupa muito mais cara e inacessível para a maior parte da população. A gente tem que pensar que essa produção massificada não tem como deixar de existir, porque nós somos 7 bilhões de habitantes na Terra, né? Então, a indústria, ela é gigantesca. O que a gente tem que pensar é numa diminuição de impacto, nem que seja pequeno, mas uma pequena, 10% em uma população de 7 bilhões é muito. Né? Então, a gente tem que pensar nessas questões. Então, por exemplo, a maioria das indústrias já estão
cuidando dos seus efluentes. O que são os efluentes? Né? O material descartado, principalmente os materiais líquidos descartados, que possam agredir o ambiente de uma maneira irreversível. Isso já é uma ressocialização, né? Que a gente melhora os nossos meios de consumo e também de produção. E essa é uma questão importante que a gente acaba tendo. Então, assim, o cidadão comum, ele ainda não tem acesso a essa moda porque ela vai custar muito mais caro do que a fast fashion, que a gente chama, né? Que é essa produção em que a gente vai encontrar uma roupa com preço muito barato, mas que dentro dessa roupa com preço muito barato, você pode ter certeza que nós vamos ter um trabalho análogo ao escravo, nós vamos ter meios de produção que são bastante poluentes, nós vamos ter uma distribuição que ela não está pensando no descarte, né? Então, ainda são questões que são movimentos que estão acontecendo no mundo, que estão pensando nessa nossa ressocialização, na questão do consumo consciente, né? Também a gente vai ter hoje uma maior produção de brechós, aí entra dentro daquilo que você falou, que é a roupa que pode ser reaproveitada. Então ela volta a ter um novo ciclo de vida dentro da sua utilização. A gente pode ter também dentro de um desses caminhos o que a gente chama de upcycling, que é o reaproveitamento de uma matéria-prima que já existia, de uma camisa, remodelá-la e torná-la uma camisa que esteja dentro dos padrões do design da moda atual. Então, aí a gente também está diminuindo impactos, e isso é o que faz com que essa moda se torne sustentável. Agora, é impossível imaginar nos dias de hoje ainda, que a senhora está falando com relação à qualidade de tratamento de efluentes das empresas, que empresas façam descarte de forma totalmente descuidada, né? Eu estava lendo recentemente que precisa milhares de litros de água para produzir uma calça jeans. Ou seja, essa calça jeans ela está sendo tingida de azul, de preto, de outras cores, enfim. E essa água depois vai para o rio. E aí vai para o rio, o peixe toma água, e o peixe toma água, e aí depois você come o peixe que tomou a água com a tinta que foi utilizada lá na outra ponta. Quer dizer, que é impossível, quer dizer, que essa água realmente tem que ser tratada. Existem leis que falam que as indústrias hoje no Brasil têm que obrigatoriamente fazer um cuidado desse ciclo todo? Sim, e esse tem sido um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? Um dos objetivos, né, dessas ODS da ONU que ela lançou há algum tempo, um deles é justamente essa fiscalização e regulamentação dessas águas de descarte, né, desses efluentes. O que a gente vai ter, então, agora, é uma busca de uma pesquisa onde se coloquem micro-organismos que possam fazer com que essa água torne-se potável novamente. As pesquisas estão também caminhando para a produção de corantes que tenham como base, né, elementos naturais, não os antigos que a gente tinha, outros por meio de bactérias mesmo, né, que produzem uma coloração. Isso em termos de indústria, se torna viável pela grande quantidade, né? Porque os recursos materiais, eles têm uma certa finitude, né? Enquanto que se você produzir em laboratório um recurso natural, né, bactérias, né, e que possam promover essa coloração de uma maneira natural sem agredir o meio ambiente, isso tudo pode fazer com que a grande indústria adote esses procedimentos, porque existe também uma questão de sobrevivência dessa indústria. Essa indústria, ela não é só a produção e a poluição, ela é geração de emprego. É uma das indústrias que mais emprega no mundo. Então, não dá para a gente não mediar essa relação e colocar as coisas como os vilões, os bandidos, quando na verdade elas sustentam um mercado gigantesco, né? Famílias, cidades, até às vezes estados que se ligam a essa produção.
Aí, então, nessa sequência toda que a senhora está falando, isso tem um custo mais alto e, consequentemente, o produto chega lá na gôndola da loja, no supermercado, onde você for comprar essa roupa com preço mais alto. Agora, existem roupas com preços mais baixos. E a gente estava até ilustrando aqui antes de começar que é possível comprar roupa hoje, calçados feitos no Vietnã, em Bangladesh, a China, enfim. Quanto é que custa? E são baratos, ou seja, mas quanto é que custou para ser produzido lá do outro lado do mundo, transportado do outro lado do mundo e chegar com preço mais barato e competitivo aqui no Brasil? Veja bem, existem valores nessa escala que são imutáveis. Por exemplo, a matéria-prima, ela pode chegar ao mínimo possível, né? A questão do gasto de energia elétrica, né, é estável, você não consegue diminuir esse gasto dependendo da produção. Mas existe um elemento nessa cadeia que é sempre o oprimido, né? Da onde vem esse valor? Esse valor baixo vem da mão de obra humana, né? Vem desses trabalhos do Camboja, do Vietnã, do Bangladesh, anteriormente a China, vem desses trabalhos análogos à escravidão. Mas também tem aquele outro ponto, né? Se não houver essa indústria nesses locais de extrema pobreza, essas pessoas também não têm emprego. Então, elas se submetem a um valor mínimo, primeiro porque não há fiscalização. Onde houve fiscalização na China, né? A China também produzia esse trabalho análogo ao escravo, com salários extremamente mínimos, né? E por conta de um movimento internacional e de fiscalização, isso se modificou, mas fez com que toda essa produção migrasse para o Sudeste Asiático, que estão esses países, Camboja, Vietnã, Bangladesh. E nesses países não há fiscalização. E eles conseguiram ainda reduzir ainda mais os valores aos quais eram submetidos a China, né? Então, o que vai acontecer é que, num dado momento, haverá fiscalização e essas pessoas, ou o mercado, se migrar dali, não tem mais emprego, né? Não tem para onde eles possam procurar emprego e sustentar aquela região, ou eles vão chegar a um fator comum que possa ser plausível diante dessa construção de mão de obra, né? Análoga à escravidão. E, consequentemente, a gente parece aqui que é uma faca de dois gumes, né? Porque você deixa de dar oportunidade de emprego para aquela pessoa sofrida, mas, por outro lado, quando você dá emprego, você faz com que a pessoa sofra mais porque ela tem um trabalho praticamente escravo. Enfim, é extremamente complexo, isso porque nós estamos falando de moda, né? Quer dizer que a preocupação nossa também, enquanto consumidor, de onde vem? Será que, de repente, o pagar mais barato hoje, para mim, não está saindo caro para alguém lá na frente? Com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Toda vez que você consegue agregar um benefício, alguém está pagando esse benefício por você. O que a gente precisa é modular essa relação, né? Não é também correto pagarmos tão barato por uma peça de roupa, porque com certeza essa roupa está oprimindo uma outra ponta da cadeia ali adiante. Então a gente tem que começar a pensar numa movimentação de ressocialização desse nosso consumo. Essa produção excessiva existe porque existe uma procura excessiva. Então, o quanto nós necessitamos daquela determinada peça ou daquele determinado produto em grandes quantidades. Então, a gente tem que pensar também num equilíbrio em que se chegue a um denominador comum, né? Em que nem fique cara essa roupa ao ponto de ser uma dessas marcas que pensam na sustentabilidade, né? E nem que chegue a ser tão barata como são essas roupas do fast fashion, né? Que a gente encontra aí nas grandes lojas, né? Nos grandes magazines que acabam tendo essa conduta que muitas vezes nem é sabida por eles,
Porque dentro dessa cadeia, essa mão de obra, ela é terceirizada. Eles contratam empresas que executem determinado serviço e que garantem a essas grandes lojas que tudo está sendo regulamentado. Entretanto, né, por baixo do pano, essas indústrias, né, essas indústrias terceirizadas acabam contratando mão de obra que é análoga à escravidão, né? E para poder cobrir um valor e ganhar uma concorrência, né? Porque eles vão procurando várias indústrias que possam ser terceirizadas e que possam contemplar um valor que seja acessível. Mas não dá mais para ser ingênuo imaginando que aquele valor ele não está oprimindo determinada pessoa ou grupo de pessoas. Agora, a gente precisa ir não precisamos ir para Bangladesh, Camboja, né, China. Vamos voltar para o estado de São Paulo e vamos lá para o bairro do Brás. Nós temos os colombianos, bolivianos principalmente bolivianos. Isso. Aí que também já foi comprovado muitas vezes trabalho escravo na produção da indústria de moda também na capital. Sim, sim. Existe aqui dentro do estado de São Paulo uma rede de captação dessa mão de obra na Bolívia e que eles prometem, né, um salário que é maior do que o salário que eles teriam na região, pagam as passagens para que eles venham e chega aqui tudo é cobrado, né? No fim ele está pagando para trabalhar e vivendo em condições subhumanas, né? Ele paga moradia, ele paga pela alimentação, ele paga pela água que consome, pela luz, enfim, por tudo. Tudo. Até pela própria roupa que ele produz e também ele paga. Isso. O Estado tem tentado fiscalizar e tem tentado fazer com que esse comércio humano seja extinto. Isso foi mais forte a questão de 4 anos atrás. Hoje já está meio que resolvido, a gente não vê mais essa população boliviana trabalhando em grande escala como estava há 4 anos atrás. Logicamente que deve existir? Deve, né? Mas em condições de contravenção, né? Não é nada, se for descoberta vai ser multada, as pessoas serão resgatadas e serão devolvidas à sua cidade natal e ainda a empresa que as contratou, né, vai ser responsável por pagar todas as regulamentações trabalhistas. Indenizações, tudo. Se o Ministério do Trabalho, né, ou ali a Secretaria do Trabalho descobre, né, eles além da multa, eles ficam responsáveis a ressarcir todas os benefícios trabalhistas. Agora, professora Laura, como é que a gente pode pensar também nessa otimização ou moda sustentável com a geração que a gente falou aqui da produção, da cadeia produtiva? E os retalhos de tecidos, parece que é outro problema também gigante dentro da indústria de moda, porque esses retalhos viram o quê? Eles podem ser utilizados para fazer outra coisa, eles podem ser reprocessados e, de repente, quanto é que custa também reprocessar o tecido, esse retalho? Não é mais caro do que, de repente, fazer um descarte dele também? Então, hoje em dia, isso tem sido também uma ação muito importante dentro das confecções. Existem outras confecções que recolhem esses retalhos de descarte para produzir, quer seja enchimento de mobiliário e quer seja também reestruturação desses tecidos para que eles possam se tornar acessórios, né? Eles podem, né, se tornar também novas peças, né? Que podem ser com a utilização de um design, né, e de uma forma de repensar aquela estrutura, da modelagem,
reaproveitar esses retalhos. Nós tivemos aqui na Uniso a doação de alguns retalhos por uma confecção. E a partir desses retalhos, nós criamos um curso de extensão de criação de acessórios com a utilização desses retalhos e que foi devolvido à comunidade. Foi muito interessante, é uma ação que a gente tem vontade de retomar aqui, né? E a gente tem vontade de também criar esses mecanismos de nova mentalidade na produção. Agora, eles podem chegar também a serem reciclados, esses retalhos, e serem utilizados para outra coisa? Por exemplo, a estopa utilizada em oficina mecânica, posto de gasolina, é feita de retalho ou não? Não, ela é feita de uma fibra que é assim, dentro da fiação, a gente tem várias qualidades de fios. A gente vai ter o fio longo, que é o fio de melhor qualidade, esse é o que vai produzir os lençóis de não sei quantos fios, né? Tem os fios intermediários que são utilizados para malharia, né? Até ter esses pedacinhos de fios que são transformados na estopa. Então, o fio da estopa é um fio de péssima qualidade. Ele, na verdade, ele está na ponta da cadeia, ele não tem reaproveitamento, a não ser que, ainda mais se tiver com graxa, né? Assim, aí sim, é descarte mesmo. O que é possível, né, talvez, daí também entra numa outra etapa da produção, que é o desengorduramento dessa estopa. Isso também é um processo poluente. Então, nesse momento, existem momentos em que não tem solução. Um nível de descarte a gente vai ter sempre. O que a gente precisa pensar é diminuir esse nível de descarte, baixar esses níveis de descarte. Como eu falei no início, se eu diminuir 10%, 20%, 30%, eu já estou traduzindo isso em diminuição do impacto ambiental, né? Mas eu vou ter sempre algum elemento que vai para o descarte. A gente tinha, alguns anos atrás, na Inglaterra, uma captação de roupas que eram descartadas por pessoas, né? Assim, não quero usar mais. Primeiro elas iam para o brechó. Se elas não tivessem utilização nos brechós, depois de um determinado momento, elas eram recolhidas para descarte. Esses descartes juntavam, assim, containers, assim, 10, 12 containers, e eles eram mandados para a África, né? E lá na África, eles eram comercializados novamente porque havia uma qualidade ainda nessa roupa. O que acontece hoje é que a qualidade também caiu. E aí, esses containers também não têm essa segunda vida, porque essa peça de roupa, quando vai para descarte, é porque ela já virou trapo, pano de chão, né? Isso tudo por conta de uma produção que tem como fundamento o consumo excessivo, né? O que a gente precisa também é pensar nesse consumo, na necessidade de se consumir excessivamente, né? A gente precisa também fazer um equilíbrio das nossas necessidades. E isso não é só na roupa que a gente veste, né? É em toda a nossa cadeia de consumo, Sim. né? Do alimento, da energia, enfim, mobiliário. Quanto a gente gasta e desperdiça. Agora, professora Laura Mello, existe uma indústria que poderia reciclar roupa? Ou isso é um trabalho extremamente ainda que está engatinhando, um trabalho isolado de um ou outro profissional, que de repente uma camisa minha que já não me serve mais, ou que descorou, ou que eventualmente furou, dá para fazer roupa para uns 2, 3, né? Por quantidade de tecido que tem. Agora, isso poderia ser utilizado, ou essa camisa minha, que eu faço uma eventual doação para alguém, que de repente também não consome. E aí essa camisa vai virar pano de chão, e aí do pano de chão ela vai outra vez para o lixo. Mas não existe uma indústria, de repente, fala assim, olha, padrões de roupa, olha, essa aqui dá para fazer 2 camisas para criança, dá para recortar esse tecido está de boa qualidade. E não existe isso? É uma coisa isolada? Não, isso está acontecendo. Essa necessidade já está nascendo. Por exemplo, a gente tem alguns estilistas
que eles pegam coleções anteriores e recolocam para venda. Isso é uma coisa. Existem outros estilistas que captam suas coleções anteriores para remodelar e colocar no mercado. E existe também uma nova mentalidade, principalmente em todas as instituições de educação de moda, a criar esta possibilidade nos seus alunos para que isso gere um novo negócio, né? A gente tem implantado na cabeça dos nossos alunos de moda aqui da Uniso, ao invés de, as pessoas têm essa mania assim, né? Eu vou criar uma confecção de vestido de noivo, eu vou me tornar uma estilista de alta costura. Não, vamos pensar no nosso mundo, porque existem mercados aí que ainda não estão sendo aproveitados. E com peças únicas daí, né? Exclusivas. Exatamente. Então, a gente tem trabalhado nessa conscientização desse novo mercado, né? Que é a criação dessas confecções que fazem essa captação dessa matéria-prima que está sendo descartada e que possa ser reutilizada de uma outra forma. Porque a maioria das pessoas, quando pensa nisso, pensa assim, mas é uma roupa velha que vai virar uma outra roupa velha. Não, você dá um novo design, você mistura a matéria-prima nova com essa reutilizada. Ou seja, é um tecido. Isso. E além de tudo, você acaba diminuindo o impacto. De alguma maneira, você reduz a sua compra de matéria-prima nova pela metade. Você pode chegar a isso. Então, esse é um novo nicho do mercado que deve ser explorado e que as instituições sérias de educação e que têm curso, né, de moda têm patrocinado insistentemente em seus alunos. Muito bem, falamos sobre moda e sustentabilidade com a professora Laura Mello de Matos Anacleto, coordenadora do curso de moda da Uniso. Senhora Laura, quem quiser conversar com a senhora, é um assunto palpitante, de repente convidá-la para uma palestra, ou eu quero entrar no curso de moda, ou eu pretendo montar então uma estrutura de reaproveitamento, como é que faz para localizar a senhora? O meu e-mail é institucional, né? O melhor caminho, eu estou sempre atenta a ele, é o laura.anacleto@prof.uniso.br. Você pode repetir, por favor? laura.anacleto@prof.uniso.br. Tá certo. Professora Laura, muito obrigada pela sua participação e sucesso para a senhora no trabalho que vem desenvolvendo. Muito obrigada, eu agradeço bastante, é uma oportunidade bastante importante a gente disseminar mais uma vez essa nova filosofia da moda. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo o engenheiro Davilson Mena e o professor Léo Vitorino. Eles vão falar sobre o encontro de carros clássicos que vai acontecer em junho na cidade universitária. E você é o nosso convidado especial. E como de praxe no programa, a gente conhece um pouco mais do perfil do nosso entrevistado antes de entrar, propriamente dito, no assunto dos carros clássicos, que já é um encontro que já vem acontecendo sucessivamente. Vai ser a terceira vez que acontece aqui na Uniso. Vamos começar pelo professor Léo Vitorino. Léo, muito obrigado pela sua presença. Hoje, você, além de professor na Uniso, tem aquela pergunta clássica. Além de professor, você trabalha também na Uniso, né, Léo? Né? Hoje você tem duas atividades na universidade. Você é docente e você também tem uma área de coordenação. Queria que você contasse um pouco da sua titulação acadêmica e da sua experiência. Quanto tempo tem na universidade já? Tudo bem, Fernando. Na verdade, eu primeiro trabalho, depois eu sou professor também, né, nas horas vagas. Eu trabalho na educação à distância, coordeno a educação à distância aqui da universidade, o setor onde eu estou já desde 2005, são 14 anos de setor. Minha titulação, eu sou formado em ciência da computação, especialização em produção.
Sou mestre em educação e doutorando em educação agora também. Meu foco acadêmico é pensar nas tecnologias aplicadas à educação, principalmente, mas, no geral, o impacto que elas trazem para a sociedade. Ou seja, de 2005 até agora, 2019, mudou muito o conceito chamado educação à distância. Muitas instituições hoje vivem só de educação à distância e muita gente está hoje procurando fazer cursos à distância como alternativa. Mas vale lembrar que esses cursos da Uniso, como outros também, são regulamentados pelo MEC e têm o mesmo tempo de duração, né? Ou seja, não é porque eu vou fazer à distância que eu vou acelerar um curso de graduação de 4 anos, eu consigo fazer, eliminar em 1 ano só, né? Não, a mesma coisa. Inclusive, em 2005, quando eu entrei, foi justamente o ano da regulamentação da educação à distância no Brasil. De lá para cá, a gente tem uma mudança cultural no consumo de tecnologia e no uso da tecnologia para fins acadêmicos, formativos, que justifica o porquê da educação à distância estar nessa crescente, nessa aceitação tão mais comum do que era na época. Tá? Então, a regulamentação garante um nível de qualidade que se compara de igual para igual à educação presencial. A gente tem uma tendência do rótulo à distância deixar de acontecer, né? A gente fala muito hoje em dia do ensino híbrido, onde partes do momento da formação vai acontecer presencialmente e parte vai acontecer à distância. Até porque já se aceita que muito do processo do ensino tradicional acontece com professor e aluno em ambiente ou em tempo diverso, não necessariamente juntos na sala de aula. Hoje a universidade disponibiliza quantos cursos por EAD? Hoje nós temos uma turma que está encerrando de gestão ambiental, um curso tecnológico totalmente à distância, além do suporte aos cursos presenciais. Então, até hoje em dia já até ampliou para 40%, mas nós trabalhamos no limite de até 20% dos cursos presenciais ofertados à distância. São disciplinas que são disponibilizadas, então, para os alunos, não necessariamente precisa vir na universidade, ele pode fazer essa disciplina em outro momento, usando as plataformas digitais aí. Exatamente. Com apoio do ambiente virtual de aprendizagem, algumas disciplinas decididas em colegiado, por cada curso mesmo, são ofertadas à distância, dentro desse limite que a instituição segue dos 20%. Tá, mas são turmas de cursos presenciais, mas que algumas disciplinas são à distância. Muito bem, vamos também conhecer um pouco também o perfil do Davilson Mena, que é engenheiro da universidade desde sempre e foi também professor nosso e queria saber da sua titulação, Davilson. Recentemente você também já apresentou a defesa da sua dissertação de mestrado aqui na universidade. Já está encaminhando para o doutorado ou ainda não? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Eu sou formado em engenharia civil. Eu me formei em 98 e logo que me formei eu ingressei aqui na universidade. Você chegou a fazer estágio na Uniso ou não? Não. Não, você entrou já formado já? Já entrei formado aqui na... E já existia essa universitária ou você pegou literalmente essa universitária do começo? Não, eu entrei, existia uma equipe técnica responsável pela construção do campus, porque era uma construção muito grande, e eu entrei na parte de como engenheiro, mas pela Fundação Dom Aguirre, como fiscal de engenheiro responsável pela engenheiro residente, na verdade. Era responsável pela fiscalização das construções. Então, desde 98, estou aqui, na cidade universitária. 21 anos já. 21 anos. E como engenheiro, em 2013 para 2014, eu comecei o meu mestrado. Terminei em 2016, fiz a defesa em meados de 2016. E sou responsável pelo Departamento de Engenharia e Manutenção da universidade. Agora, a docência, você chegou, quando implantou o curso de engenharia, você chegou a ser convidado, foi professor da primeira turma. Não quis seguir a carreira acadêmica, ou questão de, aquela mesma pergunta que eu brinquei com o Léo, além de trabalhar, você não quis dar aula? Eu não consegui conciliar a parte de obras com a parte de docência. Não era possível, porque muitas vezes a gente tem algumas prioridades dentro da obra e precisa estar presente. Então, isso dificultou a parte de docência. Então, eu fiquei como professor da parte de engenharia por 6 meses, na primeira turma, em 2010.
E depois disso eu voltei para a parte de obras e manutenção. Agora, hoje, de área construída, essa universitária tem quanto? Você tem noção hoje? Você tem isso marcado? Qual o tamanho da área construída dessa universitária? Tenho. A cidade De universitária cabeça, tem quase 45 mil metros quadrados de área construída. Desde quando você entrou aqui, você foi responsável por quantos metros toda essa história? Eu fiscalizei toda essa área construída. Tudo isso. Agora nós temos mais projetos já em andamento, quer dizer que a última inauguração, que até você que acompanha o programa, nós tivemos aí recentemente a inauguração do bloco de apoio, que é do curso de odonto, e agora já tem outras obras, não para? Não para. A parte de Construção. Manutenção, obviamente, é o dia a dia. Manutenção é constante. A gente terminou o prédio de odontologia, o apoio 4, e na sequência a gente já vinha executando o laboratório central, o Stenda Lab, onde vai ser um laboratório para uso das engenharias, design, é um laboratório multidisciplinar com vários equipamentos. A inauguração é agora, está por acontecer no dia 10, né? Até dia 10 da próxima semana, vai acontecer isso. E além desse Stenda Lab, nós temos a agência Stenda Agency, que vai prédio F, no prédio F, vai ser inaugurado agora na sequência, no dia 17. E depois, em meados de junho, vai ser inaugurado o Game Lab, um laboratório da área de inovação em jogos digitais nessa área. Um laboratório muito interessante e esse é o próximo, são os próximos... E na sequência, já tem uma obra grande, vultuosa também? Não, a gente está analisando o que vai acontecer agora no segundo semestre. Tem alguns projetos em andamento, pequenos aqui dentro, algumas revitalizações que a gente está trabalhando, mas obra grande ainda a gente não tem nada para ser executado. Agora a manutenção é o arroz e feijão do todo dia, quer dizer, já é desde uma troca de lâmpada, a torneira que está pingando, até uma calçada que estoura, enfim. Altura, rampa, acessibilidade, adequação de algumas necessidades novas, então isso daí a gente tem constantemente. Falando em acessibilidade, hoje, a cidade universitária hoje está toda sinalizada com relação à acessibilidade para cegos, né? Sim, a parte de sinalização de piso tátil, sinalização em braille, isso nós temos praticamente em toda a cidade universitária. Quantos metros deu de piso para poder se adequar a essa nova necessidade de piso tátil? Mais de 2.000 metros. 2.000 metros de piso tátil. De piso tátil, para adequar essa parte próxima aos prédios aqui. Aí, ambos são apaixonados por carros antigos. E como é que começou, Léo, a amizade para fazer o primeiro evento, que foi muito assim... pequenininho, foi uma coisa durante a aula? Como é que surgiu o primeiro encontro de carro antigo? Ou o primeiro, vamos juntar um pessoal aí, trazer umas carangas velhas aqui, e aí a coisa tomou uma proporção no segundo, e agora no terceiro, a comunidade inteira da região está aí na expectativa, que já se tornou referência graças ao sucesso do segundo. Como é que foi o primeiro? Como é que surgiu essa amizade de carro também? Surge aonde? No papo da cantina, no papo do... Vocês não trabalham juntos aí, como é que foi? Na verdade, a proporção tomou no primeiro já, isso que foi o mais interessante. Mas a amizade com o Davilson desde sempre, né? Quando eu entrei já era veterano de casa aqui, já o conheci rapidamente, mas foi justamente num papo de café, eu, Davilson, na reitoria mesmo, né? Nós temos o professor Profeta, o professor Fernando, que também gostam muito, eles são apaixonados por motos clássicas, né? E num papo sem pretensão, a gente falou, por que a gente não junta umas carangas velhas, como você falou, no começo do semestre letivo do ano passado, em fevereiro. E meio que sem pretensão nenhuma. Isso foi em 2018. Isso, em fevereiro. No segundo dia de aula, a gente combinou de, no intervalo, juntar um pessoalzinho. E o pessoalzinho pra gente era 20 conhecidos. E quando a gente se deu conta, tínhamos 90 carros. E uma muvuca gigante, todo mundo querendo... E a aula rolando, e a aula rolando, e a gente... turma olhando na janela para sair da aula, para ver que barulho era aquele. Aquele trabalho para subir carro rebaixado nas tartarugas, para subir na calçada, enfim. Foi uma surpresa muito boa para a gente, assim, porque todo mundo elogiou muito a receptividade, o lugar.
muita gente que veio para cá nesse primeiro e no segundo, consequentemente, não conhecia a universidade e todo mundo que entra aqui acaba ficando muito surpreso também positivamente. É uma arquitetura muito bonita, né? Aqui o campus é muito bonito. Então a gente, com o sucesso dessa primeira, a gente ganhou um fôlegozinho para arriscar. Vamos aumentar isso daí, vamos fazer um negocinho maior. Uma proposta que a reitoria... Em 2018 tivemos duas versões. Duas versões, exatamente. Tá. A primeira, aparentemente experimental, sem a gente saber que era uma experiência. A gente não imaginava que faríamos outros. Isso, em fevereiro, durante a aula, uma noite, uma terça-feira à noite, comum. E aí sim, a reitoria chamou a gente um dia e falou, ó, vamos fazer um maior agora? E daí foi um desafio bem bacana para a gente, porque duas pessoas que não trabalham com evento, com nada, e que a gente foi aprendendo conforme a gente foi organizando. Tá? Então, toda a preocupação que a gente teve de fazer um ambiente bem agradável, seguro, para todo mundo que estivesse aqui. Foi quando, daí, 2018? Que mês? 2018 foi em junho também, dia 16 de junho de 2018. Já foi num sábado. Já foi num sábado. Até para que as pessoas, ninguém ficasse impedido de vir, né? Ou tivesse uma oportunidade um pouquinho maior. Durante o dia todo, então as pessoas podiam participar no período da manhã, poderiam vir para almoçar, que a gente tinha bastante opção de alimentação, podiam passar a tarde aqui, a atração musical, inclusive. Então, foi um dia que a gente planejou para as pessoas curtirem bastante o espaço da universidade com isso que a gente gosta tanto, que são os carros clássicos. Aí, Davilson, entra você quando se fala de manutenção, a gente já lembra de logística, aí lembra de logística, você já fala, bom, aonde vai parar o carro, onde vai entrar o carro, o estacionamento da Uniso totalmente demarcado. Quantas vagas nós temos hoje para carros no estacionamento da universidade? Nós temos, se a gente pegar tudo que a gente tem, dá cerca de 1.800 vagas. Demarcadas? Demarcadas. A gente tem 1.500 demarcadas e mais umas 300 possíveis de estacionamento em área de terra em volta. Aí, de repente, a coisa tomou uma proporção. No segundo evento, quantos carros nós tivemos na universidade? Nós tivemos aproximadamente 300 carros expostos. Fora os visitantes. Fora os visitantes. Que chegou um montante aproximadamente de quanto? Aí a gente foi muito rotativo. Porque foi o dia todo, isso daí, né? Foi. A gente estima que passaram cerca de 1.500 pessoas pelo evento, ao longo do dia. Aí chega agora a terceira, que a proporção começa a aumentar, porque, consequentemente, vocês estão indo em outros encontros, também convidam as pessoas. Aqueles que já vieram no primeiro e no segundo querem saber quando é que vai ser o terceiro, que vai ser dia 2 de junho, é isso? 2 de junho. Como é que está essa estrutura, como é que você está montando a cidade universitária para receber, que vai ser, com certeza, mais de 300 carros? Então, essa edição, a terceira edição, a gente vai fazê-la no domingo, ao invés de um sábado. Porque a gente percebeu que no sábado existem algumas pessoas que têm restrição. Quem tem comércio, normalmente quem gosta de carro antigo e trabalha com isso, tem comércio e acaba trabalhando no sábado. Então, muitas vezes o sábado é um dia difícil para isso. Então, a gente optou no domingo. Então, vai ser o domingo, o dia inteiro, das 9 da manhã até as 16, vai ser esse evento. E nós mudamos um pouquinho a logística desse evento. No anterior, no segundo evento, a gente fez a praça de alimentação em separado do estacionamento, porque a gente não sabia o que a gente ia receber de veículos. Nessa edição, nós temos uma área uma praça de alimentação integrada ao estacionamento dos expositores. E os visitantes também vão parar próximos, só que um pouco mais afastado, mas no estacionamento da cidade universitária. Então, a logística do estacionamento vai ser no bolsão de alunos principal. A parte de alimentação vai ficar central, com banda, os food trucks, os comerciantes, vendedores de camiseta, de miniaturas, peças, tem de tudo. E isso daí vai ficar centralizado ao evento. E no entorno disso, a parte de exposição de veículos. E a expectativa, você já tem uma ideia de quantos carros ou não? Nós esperamos que seja no mínimo igual ao ano passado. Pelo menos 300? Pelo menos 300. Nós temos reservados uma área com segurança para algo em torno de 400 a 500 carros aí. A gente consegue colocar no evento, tranquilo.
Então, para aquele expositor que tem aquela preocupação de, poxa, vou parar numa vaga, o cara vai parar um carro próximo do meu, vai abrir a porta e vai bater. Não tem esse problema. É 2 vagas para um carro. A gente deixa um espaço tranquilo para abrir a porta, organiza de forma que não aconteça de um carro ficar muito próximo do outro, para que fique tenha essa segurança para o expositor, que tem um cuidado muito grande pelo seu carro, né? Agora, Léo, qual é o conceito de carro velho, carro antigo e caranga? O caranga é um sinônimo simpático para o carro antigo? É um apelido. Apelido? É um apelido. Na verdade, o carro clássico, né, é aquele carro que qualquer pessoa conhece, que é respeitado pelo valor histórico dele, pelo seu design, tudo. Pelo seu design, enfim... às vezes por ter sido o primeiro da maioria das famílias, aquele carro que toda família teve ou que quando surgiu todo mundo queria ter, tá? Então a gente vê a relação que é muito diferente que existia entre os donos de carros antigamente com seus carros e hoje, né? Até porque a forma como os carros são produzidos hoje, a maioria dos produtos, eles têm um ciclo de vida. Então, as pessoas não se apegam muito para esses carros, né? Eles compram e quando já começa a dar algum tipo de problema, trocam, enfim. E esses carros que a gente convida para participar do evento são aqueles que o pessoal sempre brinca, né? Tá vendendo? De jeito nenhum. Né? Quanto você quer no carro? Só o da Wilson que vai vender alguns, né? Acha, né? Tem um Dodge aí que estão de olho no Dodge dele. Né? Então são carros que têm um apelo emocional também muito grande por seus proprietários, pelas famílias, tem um significado além do próprio meio de transporte, né? Um significado familiar, de lembrança, de histórias, enfim, a gente é difícil até explicar o que significa esse isso. Carinho, né? Pelo carro. Exatamente. Você tem um Fusca. Eu tenho um Fusca 77. É antigo, é um Fusca que você herdou, é um Fusca que você teve a satisfação de comprar e reformar esse carro? Então, eu sempre quis ter um Fusca, né? Um carro que, pelo seu estilo clássico, pelo seu valor, sempre me chamou muita atenção. E foi um presente da minha avó, embora não fosse dela. Ela comprou para me dar de presente. Esse Fusca foi... Esse Fusca ela me comprou há uns 5 anos atrás e me deu de presente. E desde que eu ganhei, eu comecei a investir nele. Então, fazer essa reforma que era necessária. Então, pintura, cuidar do interior dele, do próprio motor, né? Que eu tive alguns percalços no caminho com motores. É esse carro que a gente vê aqui na cena. Esse o beijinho aqui, né? É o bege alabastro. E de um tempo para cá eu comecei a personalizar um pouco ele em madeira com a ajuda do meu pai. Então esses carros permitem muito da criatividade dos donos, né, para deixar um pouquinho diferente. Esse ano que Fusca seu que ano que é? É 77. E não é um carro de passeio do final de semana, ou seja, é o seu carro do dia a dia. A gente estava até brincando antes de começar o programa, um amigo disse que tinha um Fusca, ficou sem carro e estava andando de Fusca. Falou, então eu estou sem carro faz tempo, Faz tempo que eu estou sem carro. Então, ele é o carro do dia a dia e carro do passeio. Né? Recentemente, eu e da Wilson, eu com o Fusca, já dando spoiler de um dos carros dele, o Dodge, que a gente já falou, né? Nós fomos para Santos com os nossos carros. E mais do que chegou, voltou. Então foram 350 quilômetros num sábado muito gostoso, um passeio super legal que desce a Serra Velha de Santos, no parque, que é fechado, com toda a história que aquela serra tem para o Brasil. Desceram 137 carros clássicos. Tá, então, a gente, na verdade, ousa ir até onde ele vai. Né? E se a gente busca, hoje em dia na internet tem muito disso, tem muitos aventureiros que saem fazer passeios pelo Brasil, pelo mundo com seus carros clássicos e vão postando na internet as fases, né, dessas aventuras. Alguns que
que eu acompanho são muito interessantes. O Fusca, quando quebra, que quebra. Quebra. Mas dá para consertar com arame? Não dá. Semana passada aconteceu isso comigo, estava a caminho de um exame médico em cima da hora e quando eu fiz o retorno, estourou o cabo do acelerador. Aí, emendou com arame, pronto. mas eu fui para a oficina, não fui para fazer o exame. Tá certo. Davilson, você se considera um colecionador? Porque, segundo consta, já passaram de 3 veículos aí, né, que você tinha. Começou com o Dodge, que também quer saber a história, que também é uma herança de família, né, do seu avô. Aí foi para um XR3, agora já tem um Fusca da parada. Como é que é? Não me considero um colecionador só. Não, só um entusiasta. Tá? Essa história começou na infância já, quando eu acompanhava meu avô. Muito pouco acompanhei, por muito pouco tempo, mas eu vi ele mexendo nos carros. E sentia aquele cheiro de graxa, isso aí, eu acho que contamina a gente. Essa parte eu não sei se é genético ou se contamina, porque a gente acaba gostando disso daí. Então, aquele carro era uma referência de carro antigo para mim, o Dodge. É um Dodge Dart 76, que era Sempre foi dele? Ele tirou zero? Não, ele comprou o carro com 1 ano de uso, mais ou menos, muito novo. E daí ele usou por um tempo, por alguns anos, e daí ele adoeceu. Então esse carro ficou um pouco parado, ficaram alguns anos parados. Daí, depois que ele faleceu, minha mãe acabou comprando esse carro. Ficou com alguns anos, chegou a ser carro principal de uso da família por um tempo, que a gente mudou de casa, vendeu o carro e acabou usando o Dodge, que era um carro mais antigo. Não sei até quanto compensava isso, porque o carro consome um pouquinho, né? Quantos metros por quilômetro ele faz? Uns 4 km por litro ele faz. 4 km por litro. Isso andando devagar. Só gasolina? Só gasolina. E boa ainda, não põe gasolina ruim que... Ele não aceita. Não aceita. Então, daí, já há uns 20 anos, mais ou menos, ficou comigo esse carro. Então, o Dodge está comigo faz uns 20 anos, tomando conta. Mas ele é da família praticamente desde sempre. E é uma referência de amigos de escola, perguntam, e aí, tudo bem, a família, como que está aí o Dodge? Está com o Dodge ainda? Faz parte da pergunta. Faz parte da pergunta. Pode perguntar da sua mãe, do seu pai, do o cachorro ou o Dodge. Isso, pergunta mesmo. Daí surgiu a oportunidade de comprar um XR3, há uns 4 anos mais ou menos. Também era aquele sonho do carro dos anos 80, o XR3. XR3, 88 Isso é conversível ou não? Não, não é conversível. É um fechado. Amarelo? Amarelo, é pouco discreto o carro. E era um carro que eu tinha como referência na minha adolescência. Gostoso de andar, gostoso de guiar, até hoje. E recentemente, eu não sei, com as más influências dos amigos... Aí, você achou um Fusca? Achei um Fusca, apareceu um Fusca, acabei comprando esse Fusca. Que era que é o Fusca? 84. Quase um dos últimos aí, da primeira vez que parou de se fabricar. E é o carro que eu estou usando. Então, acho que o carro antigo, ele não é um carro para ser guardado, é um carro para ser usado. Então, tem que ser usado. Assim como o Léo falou dessa viagem que a gente fez. E você foi de Fusca ou você foi de Dodge? Eu fui de Dodge. Foi de Dodge. Então o pessoal pergunta, mas vai chegar, precisa de ajuda, já chamou o guincho, essas coisas. A gente escuta essas brincadeiras, mas acho que tem que ser, o carro antigo ele tem que ser utilizado, senão ele vai quebrar, vai enferrujar, vai travar alguma peça. Bem. Léo, para a gente só finalizar agora, dia 2 de junho, o terceiro encontro na cidade universitária, rodovia Raposo Tavares, na 92,5. No segundo encontro, a gente fez aqui um programa dizendo que precisava uma pré-inscrição antes para ter uma ideia de quantos carros, enfim. Neste evento não há necessidade de inscrição, basta vir. Venha que você será bem-vindo. Exatamente. É um evento aberto para qualquer pessoa, tanto os colecionadores, os entusiastas. Então, quem tiver interesse de visitar ou quem quiser quem quiser expor ou quem quiser visitar, todos são muito bem-vindos. A gente fez uma pré-inscrição, a gente ficou com receio de que as pessoas acordassem no dia pensando que, como não tinham feito uma pré-inscrição, não poderiam participar, mas foi apenas por uma previsão mesmo de quantas pessoas viriam. Nesse ano, a gente não está com essa pré-inscrição.
Então tá todo mundo mais do que convidado a participar. Estacionamento liberado, não paga nada para entrar? Estacionamento liberado, não paga nada para entrar, mas nós estamos solicitando a doação de 1 quilo de alimento, tanto para visitante quanto para os expositores. Ok, tá? o quilo de alimento não perecível. Não perecível. Não é obrigatório, mas eu acho que tem que aproveitar esse momento de lazer para fazer uma boa causa, né? Uma ato de solidariedade. Isso, exatamente. Como o Davilson acabou de comentar, é um carro que é para a gente tirar de casa e que sirva para essa confraternização, que sirva para essa reunião de amigos, de pessoas que gostam, de curiosos, de pessoas que vão ser contaminados. Sempre tem muita criança perto desses carros que possivelmente sejam os herdeiros dessa paixão por manter viva esse gosto nosso, né? Então, minha filha mesmo, hoje ela foi para o colégio de Fuquinha. Ela adora. Quando falo, ela comemora, enfim, gosta muito de viajar, foi viajar com a gente, enfim. Então, é um momento muito propício para, além de aproveitar um dia super agradável, então com alimentação bacana, Food bem trucks, diversificado, banda, bastante food truck, bandas, atrações musicais nós vamos ter, o mercado de pulga, né, que a gente chama, de peças. A partir de que horas começa o evento? O evento começa às 9 horas da manhã. E deve ir até às 16 horas, aproximadamente. Tá? Então, vão ter pessoas que vêm visitar rapidinho. Quem quiser vir, traz a família para almoçar, que vai ter opção de alimentação bacana. Tá? E pode vir passar o dia todo com a gente aqui. Davilson, só para a gente encerrar, eu queria que você disponibilizasse o seu e-mail, depois eu peço para o Léo também. Para quem quiser tirar alguma dúvida ou quiser mais informações, olha, eu tenho 2, 3 carros, dá para entrar com guincho, porque tem gente que até traz o carro no guincho para poder não roda com o carro. Enfim, quem quiser tirar alguma coisa de logística, dá para chegar um dia antes para trazer o carro, eu estou vindo de fora, tá? Como é que faz para falar com você? Pode me encaminhar um e-mail para engenharia@uniso.br. engenharia@uniso.br. Isso, chega para mim, cuidados. a gente consegue ver isso daí e resolver essas questões. Tá certo. Léo, da mesma forma, um e-mail ou um WhatsApp, o que você achar mais fácil também, quem está nos acompanhando, quer ter alguma dúvida da logística do evento, quer, de repente, trazer alguma coisa para o mercado de pulga, olha, eu tenho peças, eu tenho foto, eu quero vender, enfim, posso, como é que faz? Sim, o meu e-mail, pessoal, leo.silva@prof.uniso.br. Meu WhatsApp também, estou tendo bastante contato com o comerciante nos últimos dias, 15 991 34 2181. Repete, por favor, o WhatsApp. 15 991 34 2181. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, sucesso. A Rádio Uniso vai estar acompanhando no dia, você que está aí assistindo o nosso programa, ouvindo o nosso programa, pode também durante o dia, a gente vai estar aí pelo menos no período da manhã, aí fazendo a cobertura do evento ao vivo pela radioniso.com, para você também ficar sabendo em mais detalhes daquele momento no dia 2 de junho. Ok? Senhores, até mais a próxima oportunidade então. Sucesso lá. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook, Uniso Comunidade, ou o Instagram, @Uniso Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal no YouTube, TV Uniso, ou também pela nossa rádio online, radioniso.com. Até o próximo programa. Até lá!